Muito boa tarde a todas e a todos. Em relação aqui ao documento 4, eu vim através de Vossa Excelência pedir alguns esclarecimentos à Câmara. Possivelmente vou utilizar aqui alguns, entre aspas, palavrões técnicos, que é mais de engenheiros e arquitetos, possivelmente meus, mas era para ficar esclarecido em relação aqui a algumas situações. A colocação do relvado sintético na União Desportiva e Recreativa de Santa Maria foi, portanto, uma intervenção direta da Câmara como empresa. Houve concurso público para essa intervenção e para essa obra. No caderno de encargos, que a Câmara deverá ter feito, como, por exemplo, a Câmara de Sintra ainda agora recentemente fez, para a intervenção também em relevados sintéticos de 11 câmaras, estavam discriminados todos o tipo de obras e essas obras foram todas elas concluídas. No final da obra, que a mesma deve ter sido acompanhada pela Câmara, foi feito um auto de conclusão da obra, em como a obra foi recebida em perfeito estado. É que pelas informações que nós temos e que temos acompanhado junto das pessoas responsáveis de Santa Maria, elas já tinham feito vários ofícios para a Câmara. Sabemos que o Sr. Vereador já lá esteve mais que uma vez, o Sr. Dr. Carlos Lérias também esteve lá mais que uma vez. O campo, desde o início, apresenta várias circunstâncias que não devia ter sido aceite essa obra, porque a parte de baixo, isto para dar uma noção para as pessoas que não estão muito dentro destas obras dos relevados sintéticos, tão importante como a obra do relevado sintético que vemos à frente dos nossos olhos, é a obra do que está por baixo do relevado sintético. Ou seja, por baixo do relevado sintético, já há quem tenha, noutro tipo de obras, noutros campos, por este país fora, e não só, dito que vai meter, por exemplo, um chão de alcatrão de X de espessura, e depois, em vez de meter 5 cm, mete 3, e, portanto, em vez de gastar 10, gasta 5. Já vi em Portugal, e vi com os meus olhos, obras em que os cadernos de encargos tinham relva, por exemplo, de 50 mm, e foram colocados lá relva de 45 mm, o que logo, como vocês devem calcular, a obra fica muito mais barata. Já houve relevados em Portugal em que diziam que levava 7 ou 8 toneladas de borracha. Para quem não sabe, é uma borracha especial, que é muito granulada, que a partir de 2005 é utilizada em Portugal. Até 2005 foi utilizada em areia. Os primeiros campos relevados sintéticos em Portugal não havia, nem em Portugal nem em Espanha, porque eles vieram de Espanha, era areia. E, portanto, em vez de se meter 10 toneladas, se metermos 8 ou 7, poupamos 2 ou 3 toneladas. E, portanto, a minha pergunta à Câmara é que, quando a obra foi recebida, havendo algumas irregularidades no piso, havendo algumas situações que não estavam corretas, na opinião das pessoas de Santa Maria, se a mesma foi dada como concluída ou se a mesma deveria logo, imediatamente, ser reparada. E depois, e como o clube não tem esse contrato, porque esse contrato foi um contrato entre a Câmara e a empresa, se esse contrato entre a Câmara e a empresa prevê a sua manutenção, se tem seguro, se prevê a manutenção durante X de anos, se prevê o seguro durante X de anos, e, portanto, dar-nos aqui uma panorâmica, através de Vossa Excelência, solicitava ao Sr. Vereador, ao Sr. Presidente, dar-nos aqui, portanto, um pouco da história, para depois termos uma ideia do que o que se passou em relação a este campo. Porque, por exemplo, e voltando novamente ali ao Conselho de Sintra, recentemente, foi um concurso aberto, só puderam concorrer empresas registadas com relvas na UEFA ou na FIFA, e não, por exemplo, subempreiteiros, que concorreram e que foram imediatamente eliminados. Quando eu digo subempreiteiros, eu posso me juntar com 2 ou 3 de vocês, oferecemos a obra por X de 1000 e depois vamos à Mundio, que é uma das maiores empresas fornecedoras de relva, e a Mundio é o nosso intermediário, coloca-nos a relva, mas eu não sou a empresa, e ao fim de meia dúzia de meses de ter feito 5 ou 6 relevados sintéticos, a minha empresa dá falência e nunca mais faço, portanto, garantia na manutenção. E depois abre outra empresa com mais 4 ou 5 com outro nome, concorre a mais 5 ou 6 relevados sintéticos, e isto aconteceu recorrentemente em Portugal. E quem está dentro do assunto das obras sabe que isto é verdade, e eu aponto-vos vários relevados sintéticos para este país que fizeram isso,
vão à Mundio, vão à Playpiece, que são as empresas reconhecidas pela UEFA, compram material e depois dão falência e depois ficam a arder, entre aspas, o arder, ou a Câmara, ou os clubes, ou quem participou nelas. Muitas vezes, nós temos uma pessoa aqui na Câmara, por acaso não está no desporto, está na Proteção Civil, que passou-lhe muito destes processos nos anos em que esteve no Instituto do Desporto e que tem de certeza noção do que eu estou aqui a dizer. E eram essas questões, portanto, que eu gostava de solicitar. Peço desculpa ter sido um bocado demorado e possivelmente utilizei aqui alguns termos não muito corretos em termos técnicos, como autos de obras, conclusões de autos de obras e cadernos de encargos, possivelmente não são bem esses termos, mas quando eu fiz a minha direção, em 1998, fez o primeiro relevado sintético de CAC, era assim que se utilizava esses termos e se calhar já foram substituídos. Muito obrigado.